muitas pessoas que chegam até nós têm mediunidade e comentam que não podem sair em público, que absorvem todo mundo, ou então que são para-raio de pessoas que vêm reclamar da vida, que vêm se lamentar, e aí acaba sendo drenado, sugado, e acaba se sentindo muito mal. Então não pode ir em lugar com muita gente que precisa de uma semana se recuperando. Acontece isso. Mas também não apenas isso. Muitas pessoas que se sentem médiums sentem as mãos formigando, as mãos suando e tem esse poder de cura, que é um dos dons do Espírito Santo, que impõe as mãos sobre alguma dor de alguém e tiram. Isso é inato da pessoa. Então, nesse sentido, muitas vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas que sentem assim, chega alguém que diz: olha, você tem mediunidade, você precisa desenvolver a sua mediunidade. E esse é o grande erro. Então, eu te digo aqui com todas as letras, eu te desencorajo profundamente em você desenvolver a sua mediunidade. O que, Murilo? Mas como assim, então? Vou sofrer sozinho, calado? Não é isso que eu estou falando. Eu te digo isso agora e te explico por quê. Por que desenvolver a mediunidade é danoso? É a pior coisa que o médium pode fazer. Porque quem tem uma mediunidade mais forte, ostensiva, conhecida, já tem um canal muito grande como espiritual médium, aquele que media do astral para o físico. E aí, quando tem esse canal muito aberto, vai em uma casa espiritual, um terreiro de umbanda, numa casa espírita, ou outra de matriz afro, ou o que quer que seja, e aí começa a desenvolver isso. Só que mediunidade, meu querido, minha querida, é um caminho sem volta. Não tem você desenvolver, ficar com os canais todos abertos e depois querer fechar. Então, a pessoa vai lá, desenvolve sua mediunidade, desenvolve suas vias de clarividência, clareaudiência, começa a incorporar, começa a ficar em gira lá, e aí realmente se desenvolve muito. Então, só que as pessoas se desenvolvem mediunicamente e não se desenvolvem espiritualmente. E então é isso. Esse é o cerne da questão. Eu recomendo que você se desenvolva sempre espiritualmente, nunca mediunicamente, porque intencionalmente, porque quando você se desenvolve espiritualmente, quando você se conecta com o alto, com as legiões do Deus Altíssimo, com o ofício do Cristo, com o Espírito Santo de Deus, aí sim você está protegido, aí sim você está elevado, aí sim não tem sombra, treva, obsessor, magia, o que quer que seja que tenha poder sobre você. Então, quando você tem esse desenvolvimento a serviço da luz, aí os seus dons espirituais vão se desenvolvendo naturalmente, não intencionando eles. Porque vamos imaginar que você é um médium, vai lá, se desenvolve numa casa espiritual, um terreiro ou o que quer que seja, e aí você desiste. Ah, não, tá chato, tá ruim, cansei, não vou mais. Como você se desenvolveu mediunicamente e não necessariamente espiritualmente, pelo contrário, acabou se desenvolvendo e se vinculando com as consciências que vibram numa faixa mais baixa, que é geralmente o que a pessoa vibra quando não está conectada com as legiões do Deus Altíssimo, acaba se conectando com falsos mestres, com falsos guardiões, com entidades caídas se passando por entidades de luz. E aí fica atrelado essa consciência, porque o canal está aberto, não tem mais como fechar. E aí fica atrelado essa consciência. E aí precisa ficar fazendo coisas, dando trabalhos para essa consciência, trabalhando com essa consciência que é uma consciência que opera nas sombras. Às vezes, supostamente, serviria a luz, trabalhando nas sombras, mas uma boa parte das vezes vive nas sombras e é de sombras. Porque, entenda, eu sempre venho trazendo essa denúncia. Ser de luz
não precisa incorporar. Entidades de pura luz, puro amor, pura glória divina, não precisam ficar cheio de coisas, de subterfúgios, de instrumentos, de substâncias. Substâncias degeneram a alma, como diz o Dr. Hurtak, o escritor das Chaves de Enoch. Portanto, consciências de luz se alimentam apenas exclusivamente da luz da Ein Sof, que é a luz do alto. Não precisam de oferendas. Inclusive, o Deus dos deuses, que é o Deus Altíssimo, não precisa de oferenda. E por isso que ele é o Deus soberano e superior a todos. Adonai, Hashem, o Deus Altíssimo, El Elyon, Yod-He, Vod-He, Eloheinu. Mas, então, entenda que não é que eu esteja desencorajando você a ir numa casa espírita, num terreiro de umbanda ou o que quer que seja. Mas eu estou te desencorajando a desenvolver a mediunidade e estou te encorajando profundamente em se desenvolver espiritualmente, porque apenas e tão somente assim você se desenvolve de uma forma segura, você se desenvolve sem se conectar com e ficar atrelado a consciências do astral. Sobretudo consciências do astral inferior. Se você for fazer um pacto, faça uma aliança com Deus Altíssimo, com Deus soberano. Mas entidades que precisam de pactos para te fazerem coisas, pode saber que é furada. Porque depois elas vêm atrás de você para cobrar o que você combinou. Portanto, médiums que me assistem, que sentem o chamado de se curar e de auxiliar a humanidade. É chegada a hora. Você não nasceu com esse dom à toa. Você nasceu com esse dom para auxiliar na luz do mundo. Não para ficar sofrendo obsessões, não para ficar incorporando entidade duvidosa, não para ficar canalizando não sei quem, não sei o quê. Chegou a hora de você se desenvolver espiritualmente, se conectando com o Cristo vivo em seu coração, com o Espírito Santo e com Deus. E se desenvolvendo dessa forma, você acaba potencializando e manifestando os dons do Espírito Santo, como eu já tenho várias aulas aqui falando sobre isso, como manifestar e viver os dons do Espírito Santo. É isso que os meus alunos fazem. Os meus alunos realmente têm trazido depoimentos e mais depoimentos incríveis. Alguns dos meus alunos são médiuns muito ostensivos e a radiestesia lhe salvou. E agora nós entramos nessa parte da aula. Ok, Murilo, se eu não devo me desenvolver mediunicamente, o que eu vou fazer? Você deve fazer, ou eu te encorajo a fazer, o caminho mais seguro, o caminho mais virtuoso, o caminho que vai fazer com que você auxilie a todos e todas. O que eu te encorajo a fazer, não, o cachorro latindo aí, é você buscar e encontrar alguma terapia que te ajude. Não digo passar como cliente. Se quiser, também faça. Passe uma vez como cliente, veja se você gosta e aí aprenda a fazer essa terapia. Eu sempre indico as pessoas a começarem com o Reiki. O Reiki é luz, amor e cura. Aqui na mesa Metatrônica Merkabah, nós desenvolvemos o Reiki metatrônico. Você pode ver que tem os símbolos do Reiki aqui, do Reiki Usui, né? Mas o Reiki metatrônico é muito mais rápido e muito mais poderoso. O mestre Reiki Usui, mas eu inicio os meus alunos no Reiki metatrônico. Então, nesse sentido, você vai se desenvolvendo a serviço da luz e aí você para de sofrer ataques. E aí, o Reiki ajuda, é o começo, mas o que é verdadeiramente profundo, sagrado, transformador, edificador e que transformou a minha vida é a radiestesia. São as mesas radiônicas, mas eu não falo de qualquer mesa radiônica, porque tem mesas que operam com consciências caídas. Eu me refiro à mesa das mesas, que é a mesa Metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz. Então, nesse sentido, quando você é um radiestesista, você
vai se desenvolvendo mediunicamente, indiretamente, na medida em que você vai operando a mesa. E médiuns, pessoas que têm clarividência, clareaudiência, clarisciência, ou o que quer que seja, até uma mediunidade intuitiva, que todo mundo tem, mas alguns têm muito mais, são muito mais intuitivos. Quem tem esse tipo de dom e se torna um operador da mesa metatrônica Merkabah e se torna um terapeuta metatrônico, colhe a glória divina, o tesouro de luz na sua vida, porque não apenas se ajuda, se edifica, se trata e cura e se empodera, mas também transmite essa glória aos seus irmãos, aos seus clientes e vive muito bem disso.